Boa noite. Vamos ver aqui. Boa noite, boa noite. Hoje uma live super especial. Gente, uma grande dúvida que existe em termos de emagrecimento e atividade física. Hoje teremos só uma live. Será de 30 minutos, 30 e poucos minutos, tá? É um assunto muito importante hoje. E às vezes, boa noite, Carla. E às vezes é uma coisa que você ouve muita coisa errada sobre esse assunto, tá? Hoje eu chamei um educador físico. Lembre-se que dentro do processo de emagrecimento não existe só um profissional. Não existe essa questão de, o médico é o principal profissional. Não, nós usamos tudo. Já passou aqui psicólogo, já passou nutricionista, eu como nutrólogo já falei, hoje teremos educador físico. Tem várias profissões que dá para falar, tá? Eu poderia também chamar uma pessoa para falar sobre a barriga negativa, vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir encaixar esse ano essa live, mas é uma live que eu tenho muita vontade de fazer. Fisioterapeutas. Então, assim, a ideia é que a gente consiga trazer um pouquinho de cada assunto. Lembrando que essa live, ela fica depois no canal, no nosso canal lá do YouTube também, tá? E esse canal do YouTube é um canal aberto. Vamos lá, tô mandando para uma galerinha aqui. É um canal aberto e esse canal eu peço que vocês divulguem, porque quanto mais pessoas souberem, muito melhor. Mandem aviãozinhos aí para uma galera. David já entrou, já pede para participar, David, porque o negócio é o seguinte, a gente veio aqui para já fazer tudo, meu. Mandem aviãozinhos para todo mundo aí, gente. Entra nessa setinha aí e chama uma galera para participar, porque é extremamente importante passar para as pessoas um pouquinho do que vai ser passado hoje, principalmente porque muita coisa do que a gente sabe não está correto, tá? Muita coisa falta de informação e hoje nós vamos passar um pouquinho dessas informações. Seja bem-vindo, David. Já coloquei aqui para aceitar. Opa, tudo bom, David? Tudo bem, doutor Luciano? E você, tudo bem? Tudo jóia. Gente, David é educador físico, é uma pessoa que eu não conhecia, só contar um pouquinho da história aí, de como surgiu. É uma pessoa que eu não conhecia e que, de repente, a gente começou a ter alguns pacientes em comum. E começamos a conversar e programar o que fazer de atividade física para essas pessoas em comuns. E foi muito legal, porque a gente teve uns efeitos de emagrecimento assim fora da média, né? Não podemos citar nomes aqui de pacientes, mas foi um negócio assim que é até engraçado, né? Eu conto muito essa história da paciente que me mandou um agradecimento público e eu olhei e falei assim, quem é essa pessoa? Eu tenho uma memória visual muito boa. E aí eu olhei e falei, quem que é? Aí entrei lá, a hora que eu vi era uma das pessoas que acompanha, né, em comum, entre nós dois, e é uma pessoa que está tendo um resultado fora da média, hein, David? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, doutor Luciano. Mas olha, eu tenho que te agradecer, viu? Porque nós estávamos trabalhando já há algum tempo, né? Fortalecendo hábitos, melhorando, né, a capacidade metabólica, a capacidade de treinar também, né?
evoluindo, né? Foi melhorando isso, né? A sensibilidade ao exercício foi melhorando também. E isso tudo foi gerando ali também uma certa mudança, né, de hábitos. E com a sua chegada, o processo acelerou muito, acelerou bastante, né? E o interessante, sabe, doutor Luciano, é que a indicação, ela chegou até você, não por minha indicação, mas eu falei, ó, precisa de um nutrólogo. A gente precisa de um nutrólogo porque a gente precisa de ter mais, como posso dizer, uma avaliação mais complexa, saber mais a fundo como está, né, a sua capacidade metabólica, enfim. E aí ela chegou em você e ela gostou bastante de imediato e já me falou. Aí no que ela me falou, eu já comecei a indicar para outros alunos, né? E assim o processo, né, não para, né? Não, e assim, muito legal, porque a gente tem feito uma troca de figurinha muito boa. E eu estava falando aqui, antes de você entrar, que já passou nutricionista, já passou aqui psicóloga. O processo de emagrecimento é um processo que envolve muitos profissionais, muitos profissionais. Às vezes eu encaminho para o fisioterapeuta para fazer um pouco de core training, que o educador físico também faz. Às vezes eu indico o LPF para essa função. E assim, a gente tem uma gama de profissionais muito grande. Eu acho, às vezes, muito estranho uma pessoa olhar uma dieta na internet, começar a fazer e achar que aquilo basta. Pessoal, emagrecer é fácil. Todo mundo emagrece. Agora, emagrecer com saúde é a grande questão. A gente falou aqui no processo de dietas que às vezes você consegue emagrecer cortando caloria, cortando carboidrato, cortando muita coisa, mas o custo disso é uma fome celular, é uma deficiência nutricional muito grande que vai te levar ao reganho de peso. E aqui entra a atividade física. A atividade física é fundamental para você não ganhar peso de novo. Então, seja bem-vindo, se apresente um pouco, David, para a gente. Conte um pouco da sua história. Obrigado, viu, doutor Luciano, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E agradeço aí por essa parceria. Está sendo realmente muito boa. Eu estou indicando, eu estou mandando mais pessoas aí. Vamos ver que vai chegando mais gente. Obrigado. Bom, eu sou um ex-atleta de futebol. E através do futebol eu vi muitos profissionais, né, muito competentes, área de fisiologia, fisioterapia, né, eu tive 3 reconstruções de ligamento cruzado, então eu fiz muita fisioterapia, e profissionais muito bons, nutrição também, e eu não só era atleta, mas eu era apaixonado pelo processo de treinamento, sabe? Eu sempre ficava meio que investigando, perguntando para os treinadores, né, preparadores físicos, como por que de estar fazendo aqueles exercícios, né, qual era o objetivo, onde eu iria melhorar. E eu fui me apaixonando por essa área, né? Já tinha herdado isso do meu pai também gostava muito, né? E então, quando o futebol não deu certo, eu peguei e falei, poxa, não posso ficar fora dessa área, né, do esporte, eu preciso entrar nessa área. A princípio, eu comecei a educação física pensando no futebol mesmo, né, seguir a área de preparador físico, ou quem sabe treinador, mas depois o caminho foi mudando, eu fui me apaixonando demais pela musculação, principalmente, e pela área de treinamento, mas com as pessoas do cotidiano. E assim fui construindo, né? Conhecendo. Depois eu trabalhei por 8 anos no liceu. Dentro do liceu eu fiquei na academia. Né? Na academia eu cuidava dos pais e depois no colégio eu cuidava dos filhos. Então eu trabalhei também na área de futsal, de natação. E eu fui vendo como as coisas se complementavam, né? E aí chegou a pandemia. Aí na pandemia o colégio teve muitas dificuldades, né, com relação ao corpo, né, pedagógico e principalmente com relação à educação física, né? A gente ficou um pouco sem função, né? Uma vez que os alunos não iam à escola, e então todo o meu setor de educação física foi mandado embora, né, foi demitido, não tinha o que fazer.
meu setor inteiro. Eu e mais 10 colegas fomos mandados embora, demitidos no mesmo dia. O colégio não tinha o que fazer, né? Então, eu falei assim, né? Antes de ser demitido, eu já comecei a mexer. Eu vi que tinha tanta gente parada. Eu peguei os contatos que eu tinha, falei, vamos montar um grupo de treinamento pelo Zoom para movimentar a turma. Vamos começar a movimentar essa galera aí. Tem muita gente parada, muita gente tem problema psicológico. Vamos movimentar. Comecei a fazer isso. Rapidinho já formei 2, 3 grupos de treino e comecei essa jornada atual, né? Que parece curta, mas tem toda uma base anterior. E então comecei as aulas no fundo de casa, no quintal aqui de casa, aqui, com tudo adaptado, mas fazendo a galera movimentar durante a pandemia. Daí depois muita gente começou a falar assim, olha, David, olha, eu gosto do seu treino, tudo, mas precisa ser presencial. Eu não, o online não é comigo. Daí eu falei, puxa, eu preciso arrumar uma solução. Aí, na contramão de tudo, as academias todas fechadas, eu fui abrir um centro de treinamento. Bem pequenininho, bem de 40 metros quadrados. Eu falei assim, ó, eu vou receber uma pessoa ou 2 da mesma família e vou treinar a galera. Não quero saber, né? Várias vezes fechou porta, abriu porta. E depois expandiu um pouquinho mais, ficou um pouquinho maior, ainda restrito à família. E recentemente já eu abri um espaço maior, agora já podendo atender 6 pessoas por vez, porque eu não quero perder esse objetivo de ser o treinamento específico, um olhar individualizado, né, essa identidade de que as pessoas precisam do cuidado, do olhar, né, de todo um trabalho por trás do treinamento, né, que não basta chegar e treinar, mas tem que ter todo um percurso, né, um itinerário a ser percorrido para que essa pessoa permaneça no treinamento e assim ela vai se aproximando do objetivo dela, da necessidade dela, vai conhecendo melhor seu corpo. E então foi crescendo isso e tomou uma cara, né, de firme e forte, que hoje é o firme e forte movimento, porque era um jeito que eu falava com as pessoas. As pessoas perguntavam se estava tudo bem, eu sempre respondia, firme e forte, e você? E aí depois acabou pegando. Então, comecei um trabalho nesse tempo de pandemia, tirei proveito da pandemia para poder começar essa nova caminhada. Gente, isso é muito legal. As grandes empresas do mundo, elas abriram no meio de uma dificuldade. Microsoft, Apple, alguns exemplos não tão bons, né, como Coca-Cola, McDonald's, mas as empresas elas se tornaram grandes nisso. E parabéns pela coragem de ter feito isso. Eu também estou indo um pouco nesse rumo aí, estou abrindo meu espaço porque ficou pequeno onde eu atendo. E é bem legal isso. Pessoal, sigam o David, mesmo que você não é de Campinas, às vezes você consegue contratar uma consultoria à distância em que a pessoa consegue, o educador físico consegue te instruir o que fazer. Mas vamos começar a nossa live aí que tem uma galerinha. Vamos lá, David. A primeira pergunta. Eu separei umas perguntinhas para te fazer. Eu deixo aqui do meu lado e eu vou te fazendo. Que tipo de treinamento eu devo escolher para emagrecer? Legal. Vamos começar pegando pesado. Já vamos começar, né? Botando o pé no acelerador. Então, geralmente, quando se fala em emagrecimento, o que se fala vamos fazer o treinamento aeróbio. Né? Tem que fazer o treinamento aeróbio, né? A gente precisa fazer toda a oxidação, e mesmo para leigos fala assim, se eu começar a andar, se eu começar a correr, eu vou perder peso. Porque a mentalidade está nisso, perder peso. Só que a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade, né? Que é entrar na linha do emagrecimento saudável. E aí a gente começa a sair um pouquinho já da linha do aeróbio como solução de tudo, de todas as coisas. E por que isso, né? Porque a pessoa que vai começar um processo, a pessoa está com sobrepeso, ela está sedentária, provavelmente, se ela começar a fazer um trabalho aeróbio, ela vai malemar conseguir andar. Ela vai conseguir andar e por pouco tempo. Isso não vai se sustentar. Então, o impacto metabólico desse tipo de atividade é muito baixo, né? Principalmente com quem provavelmente esteja com inflamações metabólicas, uma pessoa que não consegue sustentar essa caminhada por muito tempo, e essa caminhada vai ser de baixíssima intensidade. Então,
o treinamento aeróbio já vai parecendo que não se encaixa tanto dentro do objetivo do emagrecimento. Então, por que eu sempre puxo, o pessoal fala, você gosta de indicar musculação, mas por que eu puxo a sardinha para a musculação? Porque a musculação, primeiramente, que ela é muito segura, né? Feito com acompanhamento, feito de maneira adequada, a musculação é muito segura. Seja nos aparelhos, pode ser até mesmo com o peso corporal, né? Porque não tem exercício contraindicado, né? Mas é fazer bem feito o exercício, né? Bem orientado. E o que acontece com a musculação? Primeiro que a pessoa vai conseguir se sustentar pelos seus 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né? Que a gente pode falar meio assim, de um modo bem simples, mas esticar o chiclete, né? A gente consegue esticar o chiclete durante uma sessão de treinamento, de musculação, porque a gente consegue fazer que aquela pessoa se sustente no treinamento por mais tempo, né? Vai numa máquina aqui de membro superior, ora vai numa máquina de membro inferior, depois a gente vai conversar mais específico sobre isso. Então, isso vai fazer o quê? Vai começar a ajudar a pessoa a ter uma melhora metabólica, já inicialmente, vai começar a ter uma melhora metabólica, vai começar a pensar também no processo de ganho de massa muscular, principalmente porque quem está parado e começa a treinar, há uma chance maior de ter resultados do que já é uma pessoa experiente, né? Um bodybuilder campeão, para ganhar aqui 200 gramas de massa muscular é uma coisa absurda, né? Agora, para quem está começando, acontece mais rapidamente. Então, com isso, a gente consegue garantir a segurança do treinamento da pessoa com a musculação, a gente consegue garantir que ela fique por mais tempo durante esse exercício, e o mais legal ainda é que o pós-exercício a gente tem uma demanda metabólica maior. Assim, logo após 2, 3 horas após o treino, já começa ali uma síntese proteica, né? O corpo começa a passar por uma série de adaptações que vai fazer a pessoa continuar também gastando calorias, isso pensando em déficit calórico. Geralmente o processo de emagrecimento tem que ter o déficit calórico, apesar de não ser tudo, nem a parte mais importante. Mas, então, com isso, a musculação, o treino resistido, ele é muito importante dentro do processo, doutor Luciano. É muito importante. Legal. Muito importante. Pessoal, uma coisa bem interessante. Os estudos mostram que se você fizer até uma atividade aeróbica, você até consegue emagrecer um pouco mais rápido no começo, que é a musculação. Porém, esses mesmos estudos mostram que quem faz musculação consegue se manter com um peso menor ao longo do tempo. Ele te dá mais tempo de peso menor. Ou seja, você emagrece, você se mantém magro por mais tempo. Fora que não é só o processo de emagrecer, é você simplesmente chegar na praia, poder tirar a camiseta e se sentir satisfeito em fazer isso, sem sentir a vergonha de fazer isso. Isso é importante, isso faz parte da saúde mental do ser humano. Então não tem que ter vergonha de querer ter um corpo bonito também. E a musculação, ela traz isso. Ela traz esse lado, tá? Eu sei que eu citei algumas coisas aí, mas quais os benefícios que você vê hoje que a musculação traz para o ser humano, para quem faz a musculação no processo de emagrecimento? Legal. Eu vou aproveitar esse gancho, né, da parte estética, já vamos começar tocando até nesse ponto estético, na parte estética mesmo, principalmente para mulheres, né? Porque, em geral, né, nós estamos falando de padrão, mas a gente está falando mesmo assim, o que caracteriza o corpo de uma mulher, né, em geral? É um tronco um pouco mais afinado, né, uma cintura um pouco mais delineada, mais marcada, e bumbum, né? A musculação ajuda muito nisso. Muito nisso. Na medida que você começa a treinar, você faz um trabalho de ombro, um trabalho de membro superior, apesar da mulher ter uma adaptação menor a isso, mas você começa a trabalhar a silhueta, né? Enquanto que, se você faz um processo de emagrecimento pensando só na perda de peso, isso pode gerar depois uma flacidez, né? Que acaba descaracterizando o corpo feminino. E se descaracteriza o corpo feminino, a parte psíquica da pessoa é muito, muito importante no processo, né, doutor Luciano? E a mulher começa a não se enxergar, né, com aquele corpo que ela desejaria ter. Esteticamente, faz com que muita gente, muita mulher desista do processo. Ou então aquelas que treinaram, né, se esforçaram tanto, fizeram lá o aeróbico, fizeram uma dieta
regulada, tudo, mas fica com flacidez, gera uma insatisfação. Então é muito importante o processo estético dentro do treinamento. É muito importante, porque, em geral, muita gente se sustenta dentro dele porque está pensando com relação à parte estética. E a musculação proporciona isso. Proporciona isso. A gente consegue fazer os treinos, seja pensando no princípio de uma forma mais global, mas com o decorrer do tempo, a gente vai começando a trabalhar os pontos fracos e os pontos de objetivo daquele paciente. E aí, então, a gente começa a trabalhar a parte estética onde a pessoa mais gosta. Então, um benefício muito importante, né, do treinamento é a parte estética, né? Essa densidade corporal, deixar o corpo com uma densidade melhor, com o corpo um pouco mais durinho, principalmente para a mulher. E homem também, tá? Homem não precisa ter medo também de pensar na parte estética, não. É muito importante a parte estética também. E pensando nisso também, nessa melhora do metabolismo, é um benefício muito grande, né? Quando a gente começa o processo de emagrecimento, a gente garantir que o processo metabólico melhore, né? Garantir que, metabolicamente falando, o nosso corpo melhore, é muito importante. Por que também? Porque a massa muscular, quando a gente começa a aumentar a massa muscular, a gente começa a proteger também esse processo metabólico. Sem contar que o processo de massa muscular também vai proteger as articulações. Muita gente acaba não conseguindo treinar porque sente dores, né? Dores articulares, não consegue ter grande mobilidade. Mas só um adendo nesse ponto, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, mas eu gosto de fazer um trabalho aeróbico. E agora? Fala, então, a musculação vai te ajudar, né? Porque você vai conseguir fazer melhor o seu trabalho aeróbico. Você vai garantir, vai proteger a sua articulação, né? Então, vai ajudar, vai contribuir, fazendo esse adendo só com relação à parte aeróbica e o auxílio do treinamento resistido. Uma outra coisa é que o músculo, ele é um sinalizador metabólico também, né, doutor Luciano? Então, se a gente começa a aumentar, né, o músculo, né, ganhar massa muscular, a gente começa a fazer algumas sinalizações do sistema nervoso, né, e o sistema metabólico fica mais eficiente. E a musculação ela é muito eficiente nisso, uma vez que às vezes eu não estou falando mal do treino aeróbio, tá? Eu não sou contra o treino aeróbio. Mas quem começa a fazer um processo de emagrecimento e vai para o treino aeróbio, muitas vezes também vai perdendo massa muscular. Porque a princípio não, o processo de emagrecimento é perda de água, perda de gordura, perda de músculo. A pessoa vai direto para o treino aeróbio, sem o auxílio da musculação, do treino resistido, então ela começa também a ter um detrimento, né, uma perda de massa muscular conjunta, o que vai gerar também um aspecto um pouco não saudável, né? Às vezes até parece que a pessoa fica um pouco doente quando começa a emagrecer, né? E mais um adendo, desculpa, só rapidinho. Às vezes a face, né, o rosto da pessoa, né, dá aquela secada, fica parecendo que a pessoa deu uma envelhecida. Isso porque também a perda de massa muscular, ela não dá só num local, né? Ela dá generalizada. E a nossa face tem músculos também. Então, nessa perda de massa muscular, os músculos do rosto também não vai mantendo o rosto mais rígido e a gente vai perdendo um pouquinho a questão da expressão. É muito legal, gente, essa questão do metabolismo com o músculo. O músculo ele é um órgão endócrino, tá? Antigamente se achava que a pessoa faz musculação para ficar esteticamente bonito. Não, musculação é saúde. Se você olhar a imagem do Sylvester Stallone e colocar do lado do médico que mais fala aqui no Brasil, você vai olhar e falar assim, quem parece que tem mais saúde? Né? Você vai olhar o Sylvester Stallone, ele parece ter mais saúde. E uma coisa importante que foi citada pelo David, durante o processo de emagrecimento, é natural perder massa muscular. Você pode perder um percentual. Hoje, dentro do nosso programa, a gente perde só 5% no máximo. E eu tenho pacientes ganhando massa. Por quê? Eu trabalho muito mais a musculação do que essa via. Eu uso uma dieta chamada PRAL, que estimula o ganho de músculo. É uma dieta que deixa o sangue muito mais básico. Para você que está assistindo a gente aí, existe o metabolismo da mTOR e o metabolismo do AMPC. mTOR é o da musculação mesmo, pensa no halterofilista. O AMPC, você pensa na pessoa que é aquela pessoa que é o maratonista. O maratonista, você vê o rosto enrugado por metabolismo oxidativo e magro. Já o halterofilista é uma pessoa mais lenta e forte.
O que a gente estimula no começo é a via da mTOR. Pode-se fazer os dois? Sim. Só que você tem que dar uma diferença de 4 horas depois que terminou a musculação para você fazer qualquer atividade aeróbica. Senão, a via da MPC, ela bloqueia o crescimento muscular. Olha que coisa incrível. E sabe o que mais que bloqueia o crescimento muscular? Beber água em como que chama? Squeeze de plástico, esquentar comida em plástico, tá? Evita no máximo possível do BPA. O BPA ele impede muito o crescimento muscular. Mas voltando aqui, vamos voltar aí. Eu vou dando umas diquinhas conforme eu for lembrando. O Paulo chegou a perguntar da pochete, que ele queria perder a pochete. Paulo, legal essa pergunta da pochete. Eu vou deixar o David falar, mas dá uma pesquisada se isso também não é hormonal. Quando você tem um aumento do estradiol em relação à testosterona, para cada 10 moléculas de testosterona, você tem que ter uma de estradiol. Se você não tiver essa relação, você tem uma tendência maior de acumular gordura visceral. E isso é a famosa pochetezinha que não sai, tá? Eu vou pedir para vocês seguirem o David e fazer perguntas lá para ele também, que ele vai ficar à disposição. Já estou te pondo à disposição, meu. Já te compliquei aí. Isso aí, é isso mesmo. Complica a minha vida. Mas, na verdade, está ajudando. Uma das coisas principais do processo de musculação é você aumentar a taxa metabólica basal. A musculação, ela contribui para esse aumento? Fala um pouquinho disso, David, para a gente. Contribui bastante com esse aumento, doutor Luciano. A gente pode pensar até assim numa proporção, uma coisa mais básica, né? Com relação à proporção do gasto calórico para 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa muscular, o gasto calórico é muito mal aumentado, né? Chega a se falar 2, 3, até 4 vezes maior, né? O gasto é a queima calórica pensando em 1 quilo de massa muscular com 1 quilo de gordura. Então, só esse fator de a gente fazer a musculação e ganhar massa muscular, a gente já está contribuindo para a melhora do metabolismo basal. A gente já começa a contribuir nessa melhora. E eu sei que muita gente gosta de observar, né, ficar olhando essa questão do déficit calórico. Então, isso já é uma arma em tanto, né, com relação ao déficit calórico. Né? Se a gente aumenta a massa muscular, lógico assim, pensando em decorrência, uma consequência é aumentar o gasto calórico. Né, durante o dia, depois a gente pensa semana, mês, e vai fazendo essa conta, só ajuda, né? A gente fica com um déficit bem interessante. E isso também acontece porque após um treino, né, e o treino tem que ter uma intensidade boa, tá, doutor Luciano? Depois a gente vai falar sobre o tipo de treino, mas o treino intenso, um treino que a gente consegue promover adaptações bem interessantes, né, musculares, a gente vai passar um tempo maior pós-treino, queimando calorias, porque o nosso sistema vai estar reconstruindo, passando por uma reconstrução, né? Uma síntese e ressíntese proteica. E então, o treino de musculação, ele faz muito isso, ele promove muito isso. E quanto mais a pessoa vai ficando treinada, melhor isso acontece. Porque algumas células anti-inflamatórias, né, que no princípio do treinamento a pessoa está com uma demanda menor dessas células anti-inflamatórias, elas passam a entrar em jogo e elas começam a trabalhar nesse processo de reconstrução, né? Falo muito que na musculação a gente quebra para poder construir, né? Só que a gente está quebrando para construir um edifício que já está em pé. Então, é uma arte de a gente saber dosar, né? Fazer a dosagem certa para o aluno, para o paciente, desse treinamento. E na medida que ele vai ficando cada vez mais treinado, ele aumenta a capacidade de suportar esse treinamento, aumenta a tolerância dele ao exercício, aumenta também a capacidade de corresponder às adaptações fisiológicas ao treinamento. Então, a musculação tem esse potencial. E vale lembrar, novamente, quem está passando pelo processo de emagrecimento, em geral, é uma pessoa sedentária ou que ela está destreinada. Então, no princípio, com a musculação, a gente tem muito mais benefício, a gente consegue alcançar melhores resultados do que em outros tipos de treinamento, como, por exemplo, aquilo que se dá como, geralmente, referência ao treino aeróbico. Então, o metabolismo basal melhora bastante, sensivelmente, com o treinamento resistido.
É muito importante o treinamento resistido dentro do processo. A gente teve uma pergunta agora há pouco, se a pessoa deve fazer, não, assim, até a pessoa colocou, então eu não deveria fazer um treinamento aeróbio junto com a musculação? Responde isso, que já tem mais umas 2 perguntas aqui anotadas. Ó. Interessante. É melhor que não se faça. Né? Porque assim, a gente também tem que pensar no sistema nervoso central, né? A gente começa, vamos pensar, a gente está fazendo ali um treino resistido. Então a gente fez uma sinalização, né, que a gente está fazendo um treino resistido, um treino de força, e o nosso sistema nervoso vai começar a contribuir com isso. De repente, no meio da sessão, você vira a chavinha e vai para o treino aeróbio. Isso vai acontecer que você está fazendo uma outra sinalização, né? O que fala em concorrer, né? Aí começa a concorrer. E no final das contas, você não consegue ter benefícios no treino resistido, você não potencializa o treino resistido e não consegue aproveitar bem também o treino aeróbio. Ainda mais que se você fizer o treino aeróbio depois da musculação, provavelmente o treino aeróbio vai ser um pouquinho mais fraco, né? Vai ser com uma intensidade baixa, bastante baixa. Ou se você fizer uma intensidade alta, você tem que ser treinado para isso e você vai acabar meio que perdendo todo o benefício do treino resistido que foi feito anteriormente. Então, o ideal é que se faça um treino aeróbio em períodos opostos ao treino resistido. Isso mesmo, pessoal. E é muito legal isso que eu falei, né, das vias metabólicas e tal. Então, tem que dar pelo menos 4 horas de diferença de um treino para o outro. E teve uma pergunta muito interessante da Érica aqui sobre se isso funciona para a mesma coisa para os eletrodos. Eu faço um treino, tá, com eletroestímulo, eu faço esse tipo de treino e o treino, na verdade, você pode fazer até com peso, você pode fazer um treino aeróbio com peso. A grande questão do treinamento é o formato que o educador físico vai dar. Às vezes ele vai treinar você de forma aeróbia, até mesmo com peso, entendeu? E isso é importante. Mas e o aquecimento que se faz, né, antes do treino de musculação? Se deve fazer? O aquecimento é diferente. Tá? O aquecimento ele serve para que o músculo comece a se preparar para a atividade física, mas não precisa ser na esteira. Ele pode ser um treinamento, um aquecimento com peso, por exemplo. Entendeu? Ele entra nesse estilo. Tá? E pensando nisso, eu vou para a última pergunta, porque a gente já estourou os horários aqui. E o pessoal está gostando, eu estou vendo que o pessoal está gostando, vai sobrar um monte de pergunta para você depois. Eu devo fazer esteira, bike, na mesma sessão da musculação, já perguntei a que exercícios eu devo fazer numa sessão. Legal. Já que eu não posso fazer Legal. Legal. Em geral, né, isso aqui não significa que é uma regra, né? Vamos supor que tem alguém que está treinando com o personal e de repente o personal não está fazendo o treino nessa sequência que eu estou falando. Não significa que ele esteja errado. Pode ser que ele esteja utilizando uma estratégia, tá? E por isso também não estou relativizando o conteúdo que eu vou falar aqui. Mas, em geral, o aquecimento é isso que o Dr. Luciano falou. Tem que ser um aquecimento preparatório para aquilo que é o objetivo do nosso treinamento, certo? Então, você pode fazer um aquecimento preparatório de forma bastante dinâmica. Por exemplo, se você vai treinar peito, você pode aquecer na própria máquina, fazer um supino máquina, né? Com uma capacidade reduzida, um peso reduzido, né? Você tem ali, se conhece o aluno ou quem está treinando sozinho se conhece, sabe que, então, a minha carga eu faço com 10 plaquinhas no supino máquina lá. Então, reduz para 6 plaquinhas, 5 plaquinhas e faz ali uma preparação. Com isso, a gente começa a irrigar um pouquinho mais os músculos, né? Começa a aumentar o fluxo de sangue no músculo. A gente começa a preparar por um pouquinho de mobilidade articular, né? Então, o aquecimento ele deve ser preparatório. E nessa questão de ser um movimento, ser um exercício preparatório, depende também do objetivo da sessão. Então, em geral, eu gosto de trabalhar no começo da sessão, logo após os exercícios preparatórios, eu gosto de trabalhar com exercícios multiarticulares. Né? Uma vez que a gente está com uma capacidade mais preservada,
né, a gente faz o trabalho com os multiarticulares porque a gente consegue elevar um pouquinho mais a carga, né, a gente consegue trabalhar, por exemplo, um supino, vamos falar aqui um exemplo claro. A gente faz um supino ali com a barra. Então, é um exercício multiarticular. A gente está trabalhando ali peito, ombro e tríceps, principalmente, né, sendo que o ombro e o tríceps eles são mais auxiliares ao peito. Né? Então, a gente pode trabalhar, eu gosto de trabalhar com os multiarticulares no começo da sessão de treino, porque a gente está mais preservado e a gente consegue colocar mais carga. Na decorrência, conforme a gente for passando, treinando um pouquinho mais, já fez ali aquela parte mais pesada, aí eu começo a ir para mais isolados, para os exercícios mais isolados. Se a gente está falando de peito, então vamos pensar num crucifixo. No crucifixo a gente tira um pouquinho da ação do tríceps e coloca a gente meio que isola mais o peito e o ombro. Né? Então, como o seu músculo já está um pouquinho mais cansado, vale a pena utilizar as máquinas nesse caso, né? Já não trabalhar tanto com os pesos livres. Então, a gente já vai utilizando as máquinas porque elas nos auxiliam também, né? Mantém as nossas articulações um pouco mais preservadas também. Então, a gente consegue modificar um pouquinho o treino. E nesse sentido, quando a gente vai mais para as máquinas, vale a pena entrar lá os bisete, que, aliás, é bastante interessante para emagrecimento, doutor Luciano. Fazer trabalhos, né? A gente pode pensar em supersets, coisas assim. Trabalho músculos agonista, antagonista, trabalhar músculos auxiliares. E pensando na questão também da sinalização, é interessante a gente trabalhar, tentar manter, isso não é regra, tá? Mas tentar manter, então, um trabalho de membro superior, quer fazer um bicep, colocar então um peito e um tríceps, vale a pena, porque a gente está sinalizando que a gente está trabalhando o membro superior. Depois, mais para frente, trabalha o membro inferior, sabe? Porque às vezes fica membro inferior, membro superior, membro inferior, membro superior, a gente acaba não conseguindo fazer a sinalização, né, para a gente ter a liberação, né, de substâncias que vão promover uma maior hipertrofia, promover uma maior condição de treinamento. Então, eu acredito que é importante, dentro do treinamento, multiarticulares primeiro, depois a gente trabalha mais os isolados. Pensando em metodologia, os trabalhos de bisete, superset, trabalhando o membro superior, então faz peito e costas na mesma sessão, por exemplo, é uma maneira de aumentar o gasto metabólico depois, né, melhorar, acelerar esse processo, né, deixar o treino um pouco mais intenso, ou então faz um treino de perna, parte da frente, parte de trás, né, parte posterior da coxa. São métodos, são ferramentas interessantes de se utilizar durante uma sessão de treinamento. E já no final do treinamento, a gente vai desacelerando, diminuindo a questão da carga, né? Vai trabalhando os grupos menores nesse momento, vai trabalhando os grupos auxiliares, os músculos auxiliares, deixando eles um pouco mais fortes para nos próximos treinos a gente poder render melhor. Então, tem uma gama enorme de exercícios e possibilidades, né? Mas eu gosto muito de trabalhar pensando dessa maneira. Legal. Pessoal, eu sei que está surgindo aí muito interesse. Foi uma das lives que o pessoal mais fez pergunta e eu adorei isso. Entrem em contato com o David, se tiver dúvidas, sigam ele, tirem dúvidas, isso é muito importante. Tá? Não quer dizer que você vai confrontar o que você faz hoje na tua academia com o que ele vai colocar, não. Existe uma coisa que chama periodização, tá? Que o educador físico, ele prepara você, no começo ele prepara a junção de nervo e músculo, e depois ele vai preparando você dentro dos objetivos daquele treinamento. Isso é muito importante você saber. E às vezes um educador físico pega uma estratégia, outro vai com outra estratégia, e podem chegar sim a um ponto comum. E assim, é muito importante que vocês façam atividade física, que comecem aos poucos, mas que façam atividade física. Uma das coisas do Covid, que a gente aprendeu muito, muito mesmo, e que a gente viu no Covid, que mais preveniu problemas, foi ômega 3, vitamina D. Meus pacientes sabem o quanto eu pego no pé da vitamina D, num valor mais alto, e atividade física. Foram as 3 coisas que salvaram as pessoas durante o Covid. Foram só essas 3 coisas que mais influenciaram, e depois a gente teve o resultado aí da questão de vacina, que uns são contra, outros a favor, não vou entrar nessa polêmica hoje,
mas que é importante que vocês entendam que essas 3 coisas foram muito importantes. E amanhã eu vou ter também só uma convidada, mas ela vai se desdobrar em 2. Ela vai dar 2 lives. Uma, ela vai falar sobre hormônio e emagrecimento. Paulo, aquela pergunta que você fez amanhã é legal você refazer. E outra coisa que ela vai falar sobre as bactérias do intestino e o ganho de peso. Gente, as bactérias do intestino ela tem a ver com quase tudo no teu corpo. Tá? Por que o projeto Genoma falhou? Por que o projeto Genoma não curou todas as doenças, como eles prometeram? Justamente porque não existe só a genética, e sim a epigenética que influencia. E a atividade física é importante na epigenética. Ela não muda só você, ela muda suas próximas gerações. Para quem não teve filho e pretende ter no futuro, fazer atividade física vai melhorar isso. Queria te agradecer, David. Peço desculpas pelo tempo corrido. A ideia é que seja algo direto, algo que vai ajudar pessoas, vai trazer benefício para as pessoas e suas respostas elas foram muito certeiras. Eu agradeço muito mesmo a tua presença aqui. Nossa parceria ela vai cada vez mais ficar mais forte, porque é legal ver que eu tô mantendo algo com alguém que tem um conhecimento tão bom. E eu vou falar para você, eu tenho bastante experiência. Eu sou médico do esporte, sou fisiologista do exercício pela Unifesp. Então eu sei quando eu falo de atividade física. E parabéns pelo teu trabalho aí, viu? Muito obrigado, doutor Luciano. Final aí para o pessoal. Eu agradeço muito pelo convite, viu, doutor Luciano? É um assunto amplo aqui e é um assunto que eu gosto muito. E é um assunto importante, então, às vezes é até difícil conseguir falar tudo nesse tempo, mas foi muito rico, foi muito importante, eu gostei bastante de participar. E só uma coisa, viu, doutor Luciano? O pessoal, uma coisa assim bastante interessante é que o treino também tem a parte psíquica, a parte de hábitos, né, também. E muita gente fala assim, ó, eu não consigo, a minha experiência lá, sabe, no centro de treinamento, fala assim, ó, não consigo sustentar a minha dieta no final de semana. E isso tem muito a ver porque a pessoa consegue ficar regrada no meio da semana porque ela está treinando, ela tem o hábito dela, que é o trabalho, as coisas que ela faz rotineiramente. E aí, chega no final de semana, ela abre mão de um desses pilares. E quando ela abre mão do treinamento, ela abre mão, às vezes, da alimentação. Fala assim, já não treinei, né? Não vou me alimentar. E muitas das pessoas, eu sempre indico, se você não for na academia, também não precisa ir 7 dias na academia, é importante que descanse. Mas se você não for na academia, faça uma atividade, vai passear, né? Passeia com o filho, com a filha, com o cachorro, dá uma volta com a esposa, com o marido. Faça uma atividade, isso já vai gerar um gatilho, né? E falar assim, olha, poxa, eu não vou jogar fora isso não, eu vou aproveitar que eu já fiz o meu treino, vou seguir firme na regra aqui, alimentar também, que isso vai me fazer muito bem, vai me trazer benefícios, e por isso vale a pena mesmo se manter em exercício. Aumentar a frequência semanal vale bastante a pena. Muito obrigado, viu, doutor Luciano? Eu que agradeço a presença e agradeço a participação de cada um aqui. E se acharem que é válido, e eu acho que isso vai acontecer, depois comentem lá no Instagram, no meu, do David, peça outros assuntos entre atividade física e nutrologia, que a gente vai falar sobre outras assuntos de atividade física e nutrologia. Coloquem as dúvidas, quem sabe eu coloco aí mais algumas perguntas para você e você aparece aí no final desse congresso de novo. Foi um sucesso. Beleza. Estou à disposição. Parabéns. Muito obrigado, viu? E boa noite a todos, bom descanso e até amanhã com a palestra sobre hormônio e emagrecimento. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.